meus queridos. Muita alegria, mais uma vez, estar com vocês. E eu também gosto de ver os rostinhos aqui de todo mundo. Isto anima a gente também, saber que estamos todos juntos, mesmo à distância. Mas eu entendo, se alguns aí não pentearam o cabelo direito hoje, então querem ficar com o vídeo fechado. Vocês vão dizer assim, você não tem esse problema, né? Então, nós vamos seguir o tema. Para os que não estiveram, alguns que não estiveram, eu vou fazer uma revisão bem rápida do que a gente conversou na semana passada. Nós primeiro fizemos uma introdução ao assunto, falamos da importância deste tema, nós falamos vários aspectos, como ele aponta para a eternidade, como ele desapega nosso coração aqui da Terra. Há um tempo atrás recebi uma ligação de uma pessoa querendo vender um produto de bancário e queria me convencer aquele produto, e com argumentos assim de investimentos, de ficar rico. Aí eu deixei ele falar um pouquinho, depois eu disse, olha, amigo, desculpa lhe decepcionar, mas eu quero lhe dizer que essa terra é um banco falido. Eu disse, essa terra já está condenada para a destruição. Então, eu estou investindo todas as minhas apostas, todo o meu investimento é na vida eterna, é no céu. Eu disse para ele, você botaria seu dinheiro num banco falido? Você vai perder tudo? Pois é assim esta terra. Então, eu não sou contra que alguém até faça alguma poupança e cuide bem das suas finanças, mas meu coração não está nisso. Então, nós falamos sobre isso, o desapego daqui desta terra, a consciência de que a gente está de passagem aqui. Falamos também que isso é um fundamento da fé. Eu não mencionei, mas esta semana eu também estava pensando, isto também está intimamente relacionado com o propósito eterno de Deus, com a história de Deus com o homem. Na verdade, também, há um tempo atrás, um irmão me convidou para falar para uns adolescentes, e o tema era nosso destino. Então, este tema, na verdade, fala do nosso destino. Nosso destino não é esta terra. Nossa pátria, como diz o apóstolo Paulo, está no céu, de onde aguardamos o Salvador. Então, desapego do terreno, apego ao que é o eterno. Além disso, nos dá urgência ao serviço ao Senhor, nos traz temor, sabermos do que virá, do juízo eterno de Deus, da necessidade de nossas vidas estarem em ordem, nossas vestes brancas. Então, esse tema está na essência da própria vida cristã. Então, depois nós falamos também um pouco de como estudar esse assunto, aquele caminhozinho de sair dos aspectos claros antes de ir para os textos menos claros. Então, falamos de começar pelas palavras de Jesus, depois vamos às palavras dos apóstolos, incluímos Daniel aí, e só por fim ir para Apocalipse e os profetas. E, finalmente, na semana passada, nós entramos no primeiro ponto, que foi as palavras de Jesus. Vou fazer aqui um resumozinho para ver quantos... vocês falem aí de memória aí. Nós tomamos Mateus 24 e só didaticamente a gente dividiu Mateus 24 em 6 pedacinhos, em 6 momentos, o ensino de Jesus. Então, vamos fazer uma revisão dos 6 momentos? Quais são os 6 momentos lá que a gente vê no relato de Jesus sobre a sua volta? Então, primeiro momento. Vou botar uma figurinha, então, para ajudar vocês.
Vou compartilhar a tela e botar uma figurinha de... Vamos ver se chega por aí. Pronto. Vamos revisar aqui. Primeiro momento, ainda não é o fim. Lembram que Jesus dá duas características neste momento, fala de falsos cristos e fala de rumores de guerras. Não vou revisar tudo agora, senão ficaria longo demais essa revisão. Segundo momento, o princípio das dores, onde se agrava os conflitos mundiais e há um período ali também de perseguição aos discípulos, iniciando. Nós falamos que esses dois períodos a gente está chamando de que há sinais crescentes ou progressivos. E a partir desse momento aí, do terceiro em diante, já são sinais marcantes, sinais bem notáveis que nos indicam a proximidade da volta do Senhor. Começa com o sítio de Jerusalém, o abominável da desolação, que inicia a grande tribulação. Depois, o sinal marcante, mais forte, ao final da grande tribulação, o sol escurece, os poderes do céu são abalados. Depois, o sinal do Filho do Homem, o quinto, e o sexto acontecimento, a reunião dos escolhidos, o arrebatamento. Então, fazendo catequese, ainda não é o fim, princípio das dores, grande tribulação, sol escurece, poder do céu abalado, sinal do Filho do Homem e a reunião dos escolhidos. Então, hoje nós falamos que iríamos avançar um pouco. Nós poderíamos ir para as cartas apostólicas ou para as 70 semanas de Daniel. Como Jesus fez esta menção do abominável da desolação, nós vamos ir para esse tema, certo? Deixa eu me achar aqui e vou seguir projetando isto um pouquinho, tá? Desculpe. Antes disso, vou ainda fazer mais uma revisãozinha. Deixe-me me perder aqui um pouquinho. Dos sinais que nós falamos, um resumo dos sinais. Lembram? Sinais crescentes que já estão no momento e devem aumentar. Guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes e terremotos, ódio e perseguição aos cristãos, falsos profetas e falsos cristos. Nós mencionamos a formação de uma religião mundial, onde todas as religiões acabam sendo aceitas, a multiplicação da iniquidade, que Jesus falou. Nós não mencionamos muito isto, mas se torna cada vez mais claro a gente botar ele aqui. A restauração de Israel e do templo, por quê? Porque se o templo vai ser tomado, é necessário haver um templo lá em Jerusalém novamente, certo? Então, isso aí depois a gente pode abordar um pouquinho mais. E uma política universal, uma política internacional apontando para um governo único. Tudo isso vai crescendo, porque são preparação para a manifestação do anticristo. E depois, a partir do terceiro momento da grande tribulação ali, os sinais futuros marcantes, certo? Esses não vamos ter dúvida deles. Os primeiros, eles já estão acontecendo hoje, a gente não sabe quanto tempo ainda falta. Mas os sinais marcantes vamos saber que já está muito próximo. Começa com a manifestação do homem da iniquidade,
o cerco e ocupação de Jerusalém, com a profanação do templo, que é o abominável da desolação, que a gente vai ver, a grande tribulação, a apostasia, que depois a gente vai mencionar melhor o que é, o escurecimento do sol e esses sinais assombrosos, e o sinal do Filho do Homem, que já é propriamente a vinda do Senhor. São os sinais marcantes, pontuais e inequívocos, certo? Eu estou indo depressa porque já foi tema que a gente já tratou semana passada, tá? Então, agora nós vamos lá para as 70 semanas de Daniel. Por que estamos indo? Bom, lembram que a gente mencionou que o ensino de Jesus e as cartas apostólicas são ensinos claros e diretos. Jesus não usou figuras. Jesus disse, olha, primeiro vai ocorrer isso, depois vai ocorrer isso. Quando a gente vai, na verdade, para as profecias e para Apocalipse, já existem figuras. E vai exigir alguma interpretação, certo? Mas nós vamos respeitar aqueles princípios que a gente falou. Aquilo que não está dito no texto e não está claro, nós não vamos especular, nós não vamos ir para derivações duvidosas. A gente vai procurar ser limitado ao que está claro, ao que está escrito. Perceberam que no ensino de Jesus nós só citamos o que Jesus disse. Não especulamos, não deduzimos. Jesus disse, a gente diz. Jesus não disse, a gente não diz. E aqui vamos seguir aprendendo a ler a Bíblia e a interpretar a Bíblia. Agora, nós vamos a Daniel, já há figuras. Então, a gente vai ir aprendendo. Nós aprendemos com o Ivan a respeitar os silêncios bíblicos, e nós vamos ir aprendendo a ler também as profecias, tá bem? Uma observação que eu não mencionei semana passada, desculpa estar indo e vindo, viu? Estou um pouquinho atrapalhado aqui na exposição, mas eu não mencionei este aspecto aqui, certo? Que a gente chama do efeito montanha distante, ou efeito montanha, ou efeito distância. É importante a gente perceber isso, porque muitas profecias bíblicas acontecem este efeito. O que é esse efeito? É o seguinte, quando um profeta recebe alguma visão ou alguma palavra da parte do Senhor, ele está vendo de longe. E ele, muitas vezes, nem sabe, nem entende bem. Você vai ver que, por exemplo, João, quando vê aquilo que ele vê em Apocalipse, ele nem sabe bem o que é aquilo que ele está vendo. E ele descreve segundo ele vê. Então, o que acontece? Às vezes ele está vendo, botamos aqui uma ilustração, uma montanha com duas bandeiras. Da ótica dele, a cena é assim, e ele descreve o que ele vê? Uma montanha com duas bandeiras. Só que ele está vendo de longe. Muitas vezes a realidade é diferente. Muitas vezes a realidade é assim como está aqui, do lado. Se olhar de outra perspectiva, outra pessoa vai ver com mais clareza que, na verdade, são duas montanhas e as bandeiras estão uma em cada montanha. Vocês vão perceber, a gente percebe isso muitas vezes nas profecias bíblicas. Por exemplo, quando Joel, naquela profecia que menciona o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que o apóstolo Pedro repete aquela profecia lá em Atos capítulo 2, quando ele fala que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas sonharão, vossos velhos terão visões.
e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, Joel continua falando assim: e o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, como se fosse um único momento, um único fato acontecendo junto. E nós, hoje, sabemos que o Espírito Santo foi derramado há 2000 anos atrás, no Pentecostes, mas o sol não escureceu naquela época. A continuidade do texto em Joel é uma profecia do tempo final. Então, a gente vê muito isso, o profeta, às vezes, descrevendo o que ele está vendo, mas são dois fatos, dois acontecimentos separados no tempo. Então, por que eu digo isso? Porque nós vamos ver isso hoje bastante nas profecias de Daniel, tá bem? Antes de entrar propriamente na profecia das 70 semanas, que é esta profecia que está em Daniel 9, do 24 ao 27, uma profecia muito importante. Eu queria dar para vocês um gostinho assim a respeito do livro de Daniel todo, um panorama muito rápido do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro especialmente impressionante, né? A gente pode dividir ele em duas partes. A primeira parte, os primeiros 6 capítulos, contam um pouco mais da história de Daniel e quando ele foi deportado. Vocês lembram? Daniel foi um jovem judeu que, quando Nabucodonosor começou a invadir Israel e Jerusalém, houve 3 momentos de deportações que os judeus foram levados escravos para a Babilônia. Daniel foi logo no primeiro momento, ele foi tomado e levado como escravo para a Babilônia. E os 6 primeiros capítulos falam desse tempo que ele teve na Babilônia, e um tempo cheio de sinais e milagres que marcam já muito a gente. É muito, muito contado para as crianças as histórias, né? De Daniel na cova dos leões, de Sadraque, Mesaque e Abdinego não sendo livrados da fornalha. Mas tudo isso mostra já a soberania de Deus e o cuidado do Senhor com eles. Mas os demais capítulos, do 7 ao 12, são de profecias, basicamente. É um dos livros, talvez, que tem mais predições sobre o futuro. E é muito marcante. Nós não vamos poder agora estudar ele todo, mas a gente vê que o Senhor ali, na verdade, está mostrando a Nabucodonosor, mostrando a nós que ele é o Senhor da história. Tudo está em suas mãos. Ele, como várias vezes, aqueles que leram o livro esta semana, várias vezes é repetido que o Altíssimo governa e domina sobre o reino dos homens. Talvez, se fôssemos escolher um tema central para o livro de Daniel, é este. O Senhor está sobre a agenda da história do homem. E é um dos livros que mais, nesse sentido, gera fé em nosso coração, especialmente a respeito do tema da volta do Senhor. Saber que grande parte dessas profecias já se cumpriram depois de Daniel e até a vinda do Senhor, já se cumpriram muitas delas, e outras delas ainda não se cumpriram, dizem respeito à volta do Senhor. E nos gera fé, porque se as primeiras se cumpriram com exatidão,
o que a gente vai esperar das próximas que ainda não se cumpriram? Não se cumprir igualmente, né? Vou convidar vocês o seguinte, ó. Nós vamos fazer, vou convidar vocês a gente abram a Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos voar por cima destas profecias, mas eu acho importante para como a gente vai aprendendo a ler essas profecias, eu acho importante a gente dar uma passadinha nelas. Eu vou passar os principais profecias que há no livro, certo? Então, vou pedir que vocês abram. Eu gosto da Bíblia de papel, se vocês puderem, vocês vão ver que vocês vão navegar melhor nela do que vocês navegam na Bíblia do celular, viu? Isso não é papo de velho, não, que eu não sou contrário à tecnologia. Ó, o primeiro capítulo de Daniel fala justamente de quando ele foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu no ano 606 a.C. 600 anos. Desculpa falar às vezes um pouco em datas, mas porque isso também mostra que impressionantes são estas profecias. Então, Daniel foi levado cativo 600 anos antes de Cristo. Era jovem, não diz exatamente a idade, mas se supõe que tivesse em torno de 18 anos de idade quando ele foi levado cativo. Então, o primeiro capítulo fala daquela situação que eles chegam lá, escolhem não se contaminar com as iguarias do rei e se manterem fiéis ao Senhor, mesmo jovens, fora de casa, longe de sua família, mas insistiram em serem fiéis a Deus. No capítulo 2, começam já visões e milagres aqui muito, muito marcantes. Nabucodonosor, vocês lembram a história, teve um sonho e ficou muito intrigado com aquele sonho. Já vou logo contar a história para vocês já conhecem. O sonho, ele viu uma estátua. Como estamos querendo ser rápido, nós não vamos ler isto agora, certo? Ele viu uma estátua onde a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E ficou intrigado com isto, chamou os sábios da Babilônia, ninguém pôde revelar o mistério. Aliás, ele disse, olha, eu não vou contar o sonho, vocês vão ter que descobrir qual foi o sonho que eu tive, lembram? E qual é a interpretação. Rei bonzinho esse, hein? E se vocês não me disserem qual foi o sonho que eu tive, eu vou mandar matar todo mundo. Então, naturalmente, ninguém descobriu, somente Daniel, o Senhor, lhe falou. E já começa aqui, vamos aqui, já depois que o Senhor fala com Daniel, Daniel apontando para a soberania do Senhor, no versículo 20, ele diz, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Já Daniel apontando a soberania do Senhor. Então, aí ele vai procurar o rei, e aí eu vou convidar vocês, só para aprendermos a prestar atenção nesses detalhes, a partir do versículo 31, ele começa a descrever o sonho para o rei, certo? Então, do 31, ele começa a dizer, isto que eu relatei para vocês, olha, o que você viu, rei, foi uma estátua assim, assim, assim. Aí ele vai lendo, e vamos ler aqui o que ele viu, porque eu pulei uma parte que eu não mencionei. Versículo 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze,
as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aí agora o versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E foi juntamente esmiuçando o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Então, percebam que aqui houve algo diferente acontecendo entre o versículo 33 e 34. Aqui, agora nós vamos ler a interpretação. A interpretação do sonho começa a partir do versículo 38. No final do... vocês me perguntarem assim, se eu não tivesse mais nada, você me perguntasse, Benito, o que é essa estátua? O que é a cabeça? O que é o peito? O que é o ventre? O que são as pernas? O que é os pés? O que é isso aí? Se não tivéssemos mais nada escrito, irmãos, e a gente quisesse ser fiel, nós teríamos que responder assim: não sei. Esta é a resposta que nós temos que aprender a dar. Não sei. E ponto. Por quê? Que se a Bíblia não disse, eu não digo. Só que aí nós vamos ver, a palavra do Senhor nos dá, Daniel traz a interpretação. E ele começa dizendo, aí como o tempo é curto e esse não é o tema, esta estátua de Daniel, eu vou só ilustrar. No final do versículo 38, Daniel diz assim, tu és, fala com Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Pronto. Aqui eu já sei algo. Ele diz assim, tu, no versículo 37, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, força e a glória. Então, ele começa já a dizer que ele, a cabeça de ouro, eu já sei quem é Nabucodonosor. Vocês também já sabem quem é Nabucodonosor. Alguma dúvida? Não, por quê? Porque está escrito. Depois ele segue falando, versículo 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, já sabemos que o resto da estátua também são reinos. Reinos inferiores ao da Babilônia, certo? Mas são reinos que terão domínio sobre toda a terra, serão impérios que vão dominar sobre toda a terra. Não diz quem são, certo? Depois fala que o quarto reino, versículo 40, será forte como ferro. Então, já sabemos que as pernas também é um quarto reino. Pois o ferro a tudo quebra, esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará pedaços e esmiuçará. Mas não disse quem é o segundo, terceiro e quarto reino. Versículo 41. Quanto ao que viste os pés e artelhos em parte de barro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro. Agora eu vou pular aqui só por questão de tempo, depois vocês leem com calma. Vamos para o versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Aí a gente percebe, irmãos, o quê? O versículo 34 está falando do reinado do Senhor. Por quê? Que reino
jamais será destruído. Somente o reinado de Jesus. E que esmiuçará e consumirá todos os outros reinos. Então, o que a gente percebe aqui? Que houve aqui um efeito montanha. O profeta viu a estátua, teve revelação da visão, mas aquela última pedra que é cortada da montanha e esmiuça a estátua toda, essa última pedra é uma profecia do futuro. É lícito, irmãos, só para os que considerarem curioso, é lícito a gente deduzir ou concluir, certo? Mas aqui já não posso afirmar. Por exemplo, o segundo reino, o terceiro reino e o quarto reino, é bastante razoável pensar, agora nós pensarmos aqui, que já aconteceu, que tenham sido os impérios que vieram depois de Nabucodonosor, porque a história conta. A história conta que depois de Nabucodonosor, que foi o Império Babilônico, vieram mais outros 3 impérios que, vamos dizer assim, dominaram sobre a terra toda, certo? Veio o Império Persa, que tomou o Império Babilônico. Depois veio, em seguida, o Império Grego, de Alexandre o Grande. E depois veio o Império Romano, que também foram 3 impérios que tiveram domínio sobre a terra toda. Então, é lícito, certo? Aqui é uma conclusão, não está escrito no texto, mas é uma conclusão até bastante razoável, certo? Só para fazermos bem a diferença entre o que está escrito e o que são conclusões. Não é nenhuma especulação, porque há muitos elementos no texto que nos permitiriam pensar que esta estátua fala disso. E o Império Romano foi o quarto reino, seria o quarto reino, vamos dizer assim, as pernas de ferro. E depois há um salto quando vai falar da vinda do Senhor. No final, não há dúvida, o versículo 44 está falando do reinado de Jesus. Este não há dúvida também, certo? Ou o milênio, vamos dizer assim, como é costumeiramente chamar. Então, como não é objetivo, eu não vou me ater a esta profecia, se poderia estudar mais em detalhes. Só isso é para a gente aprender um pouco, tá? Daniel 4, Daniel 3, ocorre aquela situação dos companheiros de Daniel serem jogados na fornalha ardente e foram salvos, livrados. Daniel 4, há uma passagem onde Nabucodonosor enlouquece, o Senhor o faz ficar louco por causa de sua altivez e seu orgulho. E diz, ele tem aquela visão, lembram? Que de uma árvore, e a árvore é cortada, e Daniel lhe dá a revelação do que é isso, e dizendo que ele ia ficar louco até que ele reconhecesse que o Altíssimo domina sobre a terra. Mais uma vez, apontando a soberania de Deus. Quando a gente olha, irmãos, o sonho de Daniel, o sonho de Nabucodonosor, irmãos, eu esqueci de comentar isso. Esse sonho deve ter ocorrido no início de quando Daniel foi deportado, em torno de 600 anos antes de Cristo. E esses impérios vieram... o Império Persa, acho que foi no ano 538, veio 50, 60 anos depois. Depois veio o Império Grego, que acho que veio em 320, alguma coisa assim. Então, 200 anos depois. E, por fim, o Império Romano, já
perto da vinda do Senhor. Então, quem há como nosso Deus, que tem a história, olha, não se preocupe, eu já programei tudo. Você, Nabucodonosor, vai reinar até a data tal, depois vão vir os persas, Ciro, depois vai vir Alexandre o Grande, eu vou dar a ele esse domínio, depois vai vir o Império Romano. Quem é como o nosso Deus que tem a agenda toda na mão dele? Depois, Daniel, então, Nabucodonosor fica louco até que reconhece que o Senhor domina sobre a terra. No capítulo 5, há um neto, na verdade, de Nabucodonosor, que Belsazar, que profana os utensílios do templo, vocês devem ter lido. E aí, Daniel, ele vê uma escritura na parede, Daniel profetiza, diz, olha, você afrontou e não glorificou a Deus. Então, aí tem aquelas 3 inscrições, né? Pesado foste na balança e achado em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. E naquela mesma noite, esse Belsazar foi morto e os persas tomaram o poder. Então, bom, percebam aqui, ó, já passou muitos anos. Entre o capítulo 2 e o capítulo 5, já se passam... Aqui já foi a tomada, lá foi perto do Império Babilônico, foi perto de 538. Então, já se passaram aqui 60 anos. Daniel já está idoso aqui, viu? 60 anos, mais uns 18 que ele tivesse, ele já está perto dos 80, quando acontece a situação do capítulo 5. Depois vem Daniel na cova dos leões, no capítulo 6. E agora eu vou fazer um comentário sobre o capítulo 7. Quem leu, percebeu. No capítulo 7, Daniel tem outro sonho e visão e vê 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. O primeiro animal como um leão, o segundo animal como um urso, o terceiro animal como um leopardo, e o quarto animal ele nem compara, ele disse que era terrível. Então, agora, você me pergunta assim, o que são esses animais? O que eu vou responder para vocês? Não sei. E esses, a gente não sabe mesmo. Por que a gente não sabe? Porque o texto não diz. Agora, uma coisa que eu quero detalhar a vocês, mais uma vez aqui, certo? Bom, uma coisa que é muito interessante, a gente começa a fazer a associação. O quarto animal, ele está associado, esse fica bem claramente associado à manifestação do anticristo. Esse a gente não tem dúvida. Por quê? Pela linguagem, e a gente vai associando com outros textos, e a gente vai percebendo que aqui é uma alusão, uma menção ao anticristo. Ó, vamos ler a partir do versículo 8, 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Estou lendo Daniel 7, versículo 7, tá? O quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Esta linguagem, vocês vão ver, está repetida em Apocalipse, em outros textos,
falando do anticristo. Então, aqui não há dúvida. Esta é uma conclusão clara de Escritura. Está falando desse homem. E aqui começa a falar propriamente da vinda do Senhor e da destruição desse homem. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Vejam que esta linguagem é muito próxima, novamente, de Apocalipse, onde em capítulo 4 e 5 nós vamos ver depois, se Deus permitir, o trono de Deus lá e quando se inicia a abrir o livro. Então, estive olhando por causa das vozes, das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse também está bastante claro quem é, né? Vou dizer para vocês, mais uma vez, olha que impressionante que nosso Senhor tem tudo nas mãos dele. Daniel aqui, mais uma vez, profetizando agora sobre o fim, falando da vinda do anticristo, falando do que acontecerá lá nos céus, falando da vinda do Senhor sobre as nuvens do céu. Quem há como nosso Senhor, meus irmãos? E depois fala de Jesus aqui, o versículo 14 continua: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, o seu reino jamais será destruído. Aqui, mais uma vez, agora falando do milênio, é aquele mesmo reino que lá, aquela pedra que destrói a estátua de Nabucodonosor, aqui esse mesmo reino é o milênio, o reinado do Senhor final, mais uma vez sendo profetizado aqui. Vem algo da interpretação, certo? Daniel ficou, versículo 15, ficou muito assustado com isso que ele viu e pediu a um desses que estavam com ele, na visão dele, que lhe interpretasse. E a interpretação diz assim: esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Pronto, já sabemos que esses 4 animais, o leão, o urso e o leopardo, são 4 reis. E o outro, bicho terrível. Mas os santos do Altíssimo, versículo 18, receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Quero dizer para vocês, algumas pessoas interpretam esse Daniel 7 semelhantemente aos 4 reinos de Daniel 2. Não se pode fazer essa afirmação, não se pode dizer que são Império Babilônico, Império Persa, Império Grego e Império Romano. Não pode. Aqui não diz que são reinos, mas vocês percebam o seguinte: há vários motivos, eu não quero me aprofundar agora, certo? Mas há várias coisas que nos dão assim indicação de por que não sejam reinos iguais àqueles 4 impérios. Não vou agora, senão não vamos chegar nas 70 semanas de Daniel, certo? Mas
É possível, só para vocês saberem, é possível que sejam reinos atuais. Há quem advogue que sejam reinos e impérios modernos. Não vou aqui fazer especulações, certo? Por quê? Porque aqui, se a gente dissesse qualquer coisa, seria especulação. Mas só para vocês perceberem o que a gente pode afirmar com segurança e o que a gente não pode afirmar com segurança. Agora, sobre o anticristo, aqui aparecendo, não há dúvida. E sobre o reinado de Jesus aqui aparecendo, não há dúvida, certo? Depois, a partir do versículo 23, há algumas explicações que também trazem um pouquinho mais de luz a respeito do assunto. Por exemplo, no versículo 25, fala que esse quarto animal, diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, dá informações a mais a respeito da manifestação do anticristo. Combina, vocês vão ver depois que essa manifestação do anticristo vai ser, vou antecipar aqui, um período de 7 anos, dividido em 2 períodos, um de 3,5 e 3,5. O segundo período de 3 anos e meio é o mais marcante, é o mais visível, e vocês vão ver que ele aparece muitas vezes. Ele aparece em Apocalipse várias vezes, falando de 1.260 dias. Quando vocês vão vendo essa expressão, vocês vão vendo que são 3 anos e meio, e está se referindo a esse segundo período de manifestação do anticristo. Estou dando, assim, uns spoilers do futuro, do que a gente vai estudar na frente. Benito, Oi. só para a gente poder trazer uma clareza a respeito disso, no caso, a perseguição da igreja pelo anticristo, previsto lá em Apocalipse 13, 7, ela se colocaria, então, no princípio das dores ou na grande tribulação? Alguém já fez essa pergunta lá no YouTube, não é? Exatamente por Tá. isso. Porque como Então, está aí... só esclarecendo, é o seguinte, ali em Mateus 24, semana passada nós falamos, no período de princípio das dores, naquela etapa que vem antes da grande tribulação, inicia-se já uma perseguição aos cristãos, que a gente inclui esse nível de perseguição, nos sinais crescentes que já ocorrem hoje, certo? Os cristãos hoje, já quando se opõem à ideologia de gênero, quando reprovam o aborto, já começam a ser perseguidos, vistos como contrários aos direitos humanos, vistos como fundamentalistas, radicais. E essa perseguição ela vai ir crescendo. Então, ali em Mateus 24, tem uma primeira perseguição aos discípulos, crescente. Mas, quando começar a grande tribulação, quando começar essa segunda parte da manifestação do anticristo, então essa perseguição vai começar pelos judeus, a grande tribulação, e vai se estender aos cristãos também. Nós vamos ir vendo isso aí, certo? Não creiam só nas minhas palavras. Então, este texto aqui está falando de uma perseguição aos santos que vem depois, que vem na grande tribulação, que é a perseguição principal, mais grave. A que a gente menciona lá no princípio das dores já é alguma perseguição e ódio aos cristãos, mas não é exatamente esta que está aqui. Esta que está aqui está bem claro. Depois, quando se inicia a grande tribulação. Ficou claro? Perfeito, bem. Então, tá bom. Bem, como não é nosso tema ainda, eu não vou me deter aqui. Cada um desses capítulos é um estudo. Eu só cito assim para animar e desafiar vocês. Animar vocês a cair para dentro aí do que está escrito. Estudar com calma,
respeitando o que não diz, não inventando, tá bom? Mas levaria muito tempo. Só cada capítulo desses nos levaria uma reunião inteira ou mais, né? Depois, capítulo 8, ainda não é o nosso tema, mas, novamente, mostrando a vocês, eu fico aqui muito impressionado como o Senhor tem tudo em suas mãos. O nível de detalhamento que o Senhor traz a Daniel aqui. Daniel, novamente, tem uma visão. Desta vez, ele vê 2 animais, vê um carneiro com 2 chifres, um mais alto, um mais baixo, um menor, e depois vê um bode com um chifre grande e que o bode investe contra o carneiro e o vence, certo? Se só tivesse... Aí depois diz assim, versículo 8, diz que o bode se engrandeceu sobremaneira e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre do bode agora, e no seu lugar nasceram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Só que, bom, para ganharmos tempo, vocês vão ver. Se só tivesse isso, a profecia ainda continua. Eu vou mencionar aqui ainda para vocês a continuação da profecia aí de Daniel 8. Se só tivéssemos isso, você perguntasse assim, o que é esse carneiro e o que é esse bode? Se só tivesse a profecia, o que nós temos que dizer? Não sei. Certo? Mas, nesta profecia, certo? Daniel pergunta e vem o anjo. Alguém grita assim, no versículo 16. Alguém grita assim, Gabriel, dá a entender a este a visão. O Senhor mesmo disse, manda o anjo Gabriel lá dizer, fala para Daniel, ele está ficando muito intrigado, coitado. O que é esta visão? E temos alguma luz aqui sobre o que é esta visão, certo? Versículo 19 diz assim, eu estou fazendo pulado, mas não se faz assim, viu? Vocês leiam com calma, estou fazendo pulado só para ganhar tempo. Versículo 19 diz, eis que te farei o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres, estou no versículo 20, com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Pronto, então agora eu já posso dizer a vocês, quem é o carneiro? Os 2 chifres? É o Império Medo-Persa. Primeiro os medos, veio Dario e tudo, depois os persas assumiram tudo. Por isso que o segundo chifre é maior que o primeiro. Certo? Então, o carneiro, Império Medo-Persa. E o bode, peludo com um chifre? Versículo 21 diz, vamos poder dizer quem é também. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Bom, agora nós já sabemos quem é esse rei. Esse rei foi Alexandre o Grande, e foi quem investiu contra o Império Persa e o tomou. E o Império Grego sucedeu o Império Persa. Vejam, irmãos, esta profecia está sendo dada, vou relembrar, estou batendo nessa tecla, 550 anos antes de Cristo. E o Império Grego veio 330 anos, 200 anos depois. O senhor aqui estava anunciando, vai vir um rei grego aí e vai derrubar esse Império Persa. E depois, ainda mais impressionante, vejam que no versículo 8 diz que se quebrou o seu grande chifre, e dele saíram 4 chifres notáveis. Versículo 22 explica, diz assim, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Hoje a gente já sabe essa história, certo? Alexandre o Grande
Em pouco tempo, ele cresceu muito rápido o seu império, mas morreu cedo. Tinha uma vida desordenada, como todos. Morreu cedo e não deixou. Ele só tinha um filhinho que foi assassinado. E quem tomou o seu império, quem ficou, o seu império foi dividido em quatro. Quatro generais dele assumiram esse império, certo? Então, quem há como nosso Deus, não me canso de dizer isso. O Senhor já disse, vem Alexandre o Grande, depois ele vai deixar, seu reino vai ser dividido em quatro partes. Esses generais se tornaram reis depois, se tornaram dinastias. Dividiram a parte da Turquia, repartiram a parte da Grécia, a parte do Egito, onde ficou embaixo, e a parte da Síria, que ficou ao norte. Tá? Depois vocês vão ver que essa briga, dois desses reinos são aqueles que aparecem no capítulo 11. O rei do sul é o Egito e o rei do norte, que é a Síria. Então vocês vão vendo isso aí com calma. Tá? Então, mas o que eu ainda vou destacar aqui sobre esta profecia do capítulo 8, novamente? Olha aqui, está falando, no versículo 8, está falando do bode com o chifre e que se repartiu em 4 chifres. Aí no versículo 9, olhem aí, prestem atenção, do versículo 8 para o versículo 9, de repente diz assim, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns dos exércitos e das estrelas. Lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que a gente percebe? De repente, ele até o versículo 8 estava falando do Império Grego, que se dividiu em 4 outros reinos. E, de repente, ele começa a falar de um outro rei, muito forte, que se engrandeceu e começa esta linguagem e profanou. E ele foi entregue o exército. Aqui depois a gente pode entender melhor, esse é o povo judeu, e por causa das suas transgressões, e deitou por terra, e fala aqui, interrompeu o sacrifício diário e promoveu a transgressão assoladora. E quanto tempo ele vai ficar nisso aí até ser purificado? 1.300 tardes. Olha aí, 3 anos e meio de novo aparecendo. Então, de repente, a gente vê aqui do versículo 8 para o versículo 9 o efeito montanha outra vez aparecendo. Falando do Império Grego e, de repente, fala do Anticristo. Aí está bem claro, de novo, que é o Anticristo. Certo? Então, tudo isso... Bom, e se vocês seguirem lendo a profecia com sua interpretação, você vai ver que, no final, ainda fala da volta do Senhor, da destruição do Anticristo e do reinado... Não, aqui não deixa tão claro o reinado, mas fala da destruição do Anticristo. E, por fim, irmãos, nós vamos aqui para a profecia das 70 semanas. Antes de falar das 70 semanas, vou falar um pouquinho, vou mencionar só para vocês, Daniel 11, mais uma vez também, é um capítulo notável. É um dos capítulos
que mais predições tem na Bíblia. Vocês vão ver, esse eu vou passar bem rápido agora, não vou nem mencionar, não tem condições. Ele, do versículo 1 ao 35, fala novamente, profetiza sobre a Pérsia, sobre a Grécia, e vocês vão ver esses conflitos do Reino do Sul com o do Norte, em nível de detalhamento terrível, assustador o detalhamento, e você vai ver. Não é difícil concluir como está falando dos dois generais, que é o general Ptolomeu, certo? Que ficou com a parte do Egito, general que era de Alexandre o Grande, que ficou com a parte do Egito, e o general Seleuco, que ficou com a parte da Síria. E é o Reino do Norte, e o Egito, o Reino do Sul. E os conflitos, vocês vão ver em detalhes, dão filha em casamento, brigam para cá, fazem uma guerra, é derrotado, desiste, vai para lá, volta. Isto, hoje, a gente associa muito facilmente aos acontecimentos históricos, certo? Mas também, isso é outro assunto, isso aí também seria uma reunião inteira só para falar do capítulo 11 de Daniel, certo? Agora nós vamos para o capítulo, vamos para 70 semanas de Daniel, viu? Falamos 1 hora e não entramos nas 70 semanas. Eu queria assim te animar a que você não corra, tá? Se for o caso, a gente pode seguir semana que vem, tá certo? Porque veja só, o que é interessante desses encontros nossos aqui é que a gente possa ter realmente tranquilidade para fazer essa exposição concatenada, mesmo que a gente leve a 2 encontros para falar sobre as 70 semanas de Daniel. Então, assim, o que eu quero é que você fique tranquilo e que não só a gente possa fazer uma exposição clara disso aí, tá? E, se for o caso, a gente não pode abrir para perguntas, a gente inicia a próxima semana com as perguntas, tá entendendo? Ou a gente pode estender até 1 hora da tarde. Quem tiver ânimo, eu também estou aqui à disposição, tá certo? Então, pode seguir sem estresse. Desculpem, é que eu me entusiasmo e perco a noção da hora. Mas está muito, muito bom, didático, muito importante essa conversa toda. Amém. Minha expectativa é nos animarmos todos, olhando para o Senhor e vendo que tudo está acontecendo segundo a programação dele. Bom, então, eu vou fazer o seguinte, Eric. Vamos entrar nas 70 semanas, talvez vai ficar apertadinho a parte de perguntas. Vamos ver se, assim, em uma meia hora a gente fala das 70 semanas de forma... Porque na verdade, o tema... Mas não se apresse, não. Fale como tem que falar. Tá certo? bem. Por favor. Tá bem. Querem beber uma água? Querem fazer alguma coisa? Ou tá tranquilo? Não, toca a ficha. Toca a ficha. Então tá bom. Então vamos entrar agora então nessa profecia das 70 semanas. Vou convidar vocês a abrirem mais uma vez a Bíblia agora. Nós vamos voltar para o capítulo 9. Vamos pegar aqui do versículo 24. São 4 versículos. Esses nós vamos estudar eles direitinho, tá? Não vamos passar assim voando. Nós vamos estudar eles detalhadamente. São só 4 versículos, então a gente vai aprofundá-los bastante. Vamos ler, então. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende.
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Irmãos, embora este já não é uma linguagem tão direta como Mateus 24, aqui já vai exigir alguma interpretação, mas a gente, meu desejo, meu compromisso com vocês é a gente ser simples. Desculpa se às vezes a gente é tão simples que parece criança, mas esse texto ele tem que ser acessível a todos nós. Esse não é um texto difícil. E assim nós temos que buscar que o Senhor nos conduza. Vou botar aqui um slidezinho de novo. Primeira coisa que a gente vai observar, nós vamos pegar versículo por versículo aqui, tá bem? Versículo 24, nós vamos voltar. 70 semanas estão determinadas, aqui ele começa a dizer, sobre quem? Está falando de quem esse texto? Primeira coisa a observar, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, essas 70 semanas vão falar de um período e de acontecimentos a respeito do povo de Israel e a respeito da cidade de Jerusalém. Tá bem? Teu povo e tua santa cidade. Eu não vou analisar agora o resto desse versículo, ele vai ficar para o finzinho, tá bom? Por quê? Porque bem no finzinho nós vamos ver, o resto do versículo é o que vai acontecer no final das 70 semanas. Vai acontecer tudo que está aí no restinho do versículo aí. Mas nós vamos pular agora essa parte. Então, primeira coisa a observar sobre quem é o texto, sobre Israel e sobre Jerusalém. Vamos para o versículo 25 agora. Tá? Primeiro vamos entender o que são, antes até de ir para o versículo 25, o que são essas semanas. Na verdade, a palavra semana, no original aqui, não é semana. É uma palavra que é shabua, ou shabuá, no hebraico, uma palavra hebraica, que quer dizer, é um grupo de 7. Poderia se dizer assim, em português, poderia dizer sétuplos. Então, podemos traduzir assim, 70 sétuplos estão determinados sobre teu povo e tua santa cidade. Certo? Isto eu não vou agora também por questão de tempo, mas é fácil ver isso. Outras vezes aparece essa palavra shabua e vocês vão ver que ela, muitas vezes, ela se encaixa melhor como grupo de 7 anos e não 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Mas, na verdade, você vai ver que nesse texto está falando
de 7 anos. Cada semana são 7 anos. Até porque você vai ver que ele fala que na metade da semana vai cessar o sacrifício diário, e você vai ver que ele, em Daniel 12, diz que são 1.290 dias. Então, você vai ver que metade da semana é 3 anos e meio. Então, primeira lição, semana aqui é igual a 7 anos. É a segunda lição, né? Então, uma semana são 7 anos. Como é que fica a conta aqui? 70 semanas vezes 7 anos são 490 anos. Então, na verdade, o texto está dizendo assim: 490 anos estão determinados sobre o teu povo e a tua cidade. Então, está entendendo bem essa parte? Agora vamos no versículo 25. Perceba que há uma divisão desses 70 anos em 3 pedacinhos, 2 pedaços principais. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E vamos ler a primeira parte do versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Vamos entender o que está dizendo aqui. Está dizendo assim, que desde a ordem para restaurar Jerusalém até a morte do ungido, existem 2 períodos, um de 7 semanas e um de 62 semanas. Ao todo, 69 semanas. Vocês me perguntarem, o que é esse período de 7? Porque o versículo diz assim, 7 semanas e 62 semanas. Por que está dividido em 7 e 62? Eu vou dizer para vocês, eu não sei. Por que a gente não sabe? Porque não está escrito porque 7 mais 62. Então, eu nem comento. Se me perguntar assim, você tem alguma especulação? Tenho, mas eu não vou nem comentar com vocês. Então, nós vamos tomar essa primeira parte de 69 semanas, que elas estão assim, As 69 semanas, ela começa quando? Começa quando sai uma ordem para restaurar Jerusalém, inicia as 69 semanas. Depois passa 69 semanas e o ungido será morto. Tá bem? Tá claro isso? Dá para ver isso no texto? Então, resumindo, se cada semana são 7 anos, são 483 anos. Então, haverá entre a ordem para restaurar Jerusalém e a morte de Jesus, são 483 anos. Quem é que está com essa agenda na mão? Adivinhe. Então, a contagem dos anos se inicia na ordem para edificar Jerusalém. Então, na verdade, não fica claro no texto, nas escrituras, existiram 4 decretos. Vocês lembram? Os judeus foram levados cativos pelo Império Babilônico. E quando os persas tomaram o império, houve 4 reis persas que fizeram decretos autorizando reconstruir Jerusalém. Certo? Então, aí as 4 referências bíblicas. Em 2 Crônicas e Esdras 1 é a primeira, que foi Ciro. Em Esdras 6, Dario. Em Esdras 7, um Artaxerxes. Em Esdras, em Neemias 2, o outro. Então, não se sabe exatamente qual desses decretos. Também não se sabe, irmãos,
essa contagem dos anos pode ter uma pequena diferença, porque o ano judaico tem 360 dias e o ano babilônico é igual ao nosso. E são 365 dias e 6 horas. Desculpa, não vou complicar, não. Então, não se sabe bem, com precisão, essa contagem. E os calendários, antigamente, vocês, se estudarem história e tudo, vocês vão ver que as datas não são bem encontradas. Mas isso não importa muito. Tá? Nós vamos tomar aqui, só para efeito didático, nós vamos tomar o último decreto em 445. Mas depois eu explico por que isso não é muito importante. Então, se você pegar e botar de 445, que foi o último decreto dado por Artaxerxes para restaurar Jerusalém, até a morte de Jesus, 483 anos. Se você somar e botar no calendário nosso, daria 476. Desculpa, isso é só para os que forem assim, mais curiosos, mais chatos. Isso daria 32 DC. Não se sabe exatamente essas datas com precisão, irmãos. Por quê? Porque nem os calendários daquela época são muito seguros. Você vai ver que entre os historiadores há desencontro dessas datas. Mas não importa, para a gente não importa. Para a nossa fé não importa. Por quê? Vou pôr aqui este comentário. O fato é o seguinte: Daniel predisse a primeira vinda do Messias e a sua morte. Então, Daniel profetizou que o Messias viria, botou o ano exato, nós não sabemos calcular bem, mas o Senhor tinha isso na mão. E ainda profetizou que o Messias teria que morrer. Quem é como o nosso Deus? Ó, se vocês estudarem mais um pouquinho, vocês vão ver que Jesus morreu não só no ano exato, mas morreu no mês exato, no dia exato e na hora exata da agenda do Senhor. Por quê? Ó, primeiro, o Senhor já manda o rei dar o decreto, diz, ó, está na hora de começar a contar 70 semanas. Dá um decreto para restaurar Jerusalém. Depois, a morte de Jesus pelos romanos, na verdade, o romano não entendia, nem imaginava, mas eles estavam cumprindo o ano exato para crucificar Jesus. E o dia, o mês e a hora? Eles crucificaram Jesus na Páscoa. O Senhor já havia determinado que o judeu guardasse a Páscoa. E o sacrifício do cordeiro, já desde o tempo do Egito, o judeu sacrificava aquele cordeiro que morreu no lugar dos primogênitos lá no Egito. E o Senhor disse, meu filho, aquele cordeiro era uma sombra, era uma figura de Jesus. Disse, meu filho vai ser crucificado. Aquele sacrifício do cordeiro era sempre no primeiro mês do ano deles, que é o mês de Nissan. Para nós é abril. Era sempre sacrificado no 14º dia e no crepúsculo, no final da tarde. Então, Jesus morreu no 14º dia. Morreu às 15 horas do 14º dia do mês exato, no dia exato, no mês exato e no ano exato, estava determinado pelo Pai que isso acontecesse. Quem há como nosso Deus, que tem toda a história em suas mãos? E o Senhor já revelou a Daniel, e quanta graça e misericórdia do Senhor trouxe a Daniel 500 anos antes, entendimento e visão. Não sabemos nem se Daniel entendeu tudo, mas Daniel viu. Ungido, a palavra ungido, no hebraico, é a mesma palavra Cristo, que é o Messias. Certo? Vamos adiante, então.
Agora, esta profecia ela continua. Então, nós já vimos as primeiras 69 semanas, elas terminam na morte de Jesus, os 483 anos. Mas aí algo acontece aqui. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Aí eu botei aqui na telinha aqui 3 reticências nesse já não estará. Isso aqui foi adendo meu, não tem essas 3 reticências aí na Bíblia. E aí começa a falar assim: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerras e desolações. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que a gente percebe aqui acontecendo? Até a 69ª semana, estava ali, se cumpriu a morte de Jesus. Mas depois a gente vê que começa a falar de um outro homem. Começa a falar, a 70ª, a última semana, começa a falar de um príncipe que há de vir, que vai destruir a cidade e o santuário, e que por uma semana, já sabemos aqui, é por um sétuplo, por 7 anos, ele vai fazer uma aliança com muitos. Começa a dizer que esse príncipe que há de vir vai fazer uma aliança de 7 anos. Então, olha aqui, ó, percebemos aqui, a gente tem que perceber que há um salto, há um intervalo. Diz assim: será morto, ungido e já não estará. Isto é um fato que já aconteceu no passado. Só que o príncipe que há de vir, pela linguagem e tudo, a gente percebe que o anticristo. Isto é um fato que ainda não aconteceu, está no futuro. Então, a gente vê aqui, ó, acontecer o efeito montanha. Vemos aqui um intervalo de tempo entre a semana 69 e a semana 70. Né? Ó, vou botar assim, uma linha do tempo, usando a linguagem de hoje, certo? Ó, em mais ou menos 445 a.C., veio a ordem para restaurar Jerusalém. E se passaram 483 anos, ou 69 semanas até a morte de Jesus. Isto já aconteceu. Aí vem agora um longo intervalo de tempo até a 70ª semana. E aí diz que na 70ª semana vai se manifestar esse príncipe que vai fazer aliança com muitos por 7 anos e vai, na metade da semana, fazer cessar o sacrifício. E nós estamos aonde? Ó, botei aqui uma brincadeirinha. Ó. 2021, você está aqui. Nós estamos, na verdade, no meio desse intervalo. Estamos vivendo esse intervalo. Eu creio que já bem perto do fim desse intervalo, e que está muito perto de ocorrer a 70ª semana. A 70ª semana, então, refere-se à manifestação do anticristo. Diz que ele vai fazer uma aliança por uma semana. E na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício diário. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Então, vamos começar agora a fazer a associação com o que Jesus falou. Então, o anticristo vai ter uma atuação de 7 anos, uma semana, e essa semana a gente vê uma clara divisão em meia semana e meia semana. A primeira metade da semana, a Bíblia não fala quase nada sobre os primeiros 3 anos e meio, apenas que ele vai ter feito uma aliança com muitos. E no meio da semana, vocês vão ver, há outros textos aqui, que depois vocês podem ler com calma,
ele quebra essa aliança e estabelece esse abominável da desolação. O que é isso? É uma profanação do templo. Nós vamos ler um pouquinho mais ainda sobre isso, tá? Então, na metade da semana, e se a gente começa a associar com o que Jesus falou, inicia-se aqui. Lembra que Jesus falou, ó, versículo 15 lá de Mateus 24. Quando vires o abominável da desolação de que falou Daniel, fujam para os montes. A gente vê que começa ali a grande tribulação. O anticristo, na metade da semana, vai sitiar Jerusalém. Lembram lá em Lucas 21? Ele vai sitiar Jerusalém e iniciar a tribulação. Ele fará aliança por 7 anos, na metade da semana tirará o sacrifício diário e vai profanar. Vamos ler mais alguns textos, agora eu vou pegar de outros capítulos. No capítulo 11, vocês vão ver, que a gente não leu hoje aqui, não dá tempo, era impossível, mas fala, mais uma vez, que dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Estou falando lá, indo lá para quando o capítulo 11 fala desse homem também. Depois, no capítulo 12, novamente fala sobre esse assunto da abominação desoladora, diz, depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Isto são os 3 anos e meio. Certo? Se forem mais curiosos, vão perceber que às vezes aparece 1.300 dias, às vezes 1.290, em Apocalipse é 1.260, e não vamos agora falar sobre essas pequenas diferenças de dias, não. Aí é especulativo. E em Daniel 7, novamente falando desse mesmo homem, diz, proferirá palavras, que nós já lemos esse texto, contra o Altíssimo, magoará os santos, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, ó, sempre que vocês encontrarem nas Escrituras essas expressões, metade da semana, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, vocês vão ver lá em Apocalipse fica mais claro. Que se refere a esse segundo período de manifestação do anticristo. Quando vocês verem essas expressões, 1.260 dias, é esse segundo período de manifestação do anticristo. E, nesse momento, isso marca o momento do cerco de Jerusalém e o início da grande tribulação. E, por fim, o versículo termina com a notícia que a gente espera muito, que, no final, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós sabemos que, ao final dos 7 anos, Jesus vem e destrói o anticristo. Certo? Isso vai se encaixando quando a gente lê as cartas apostólicas, que falam isto também, e Apocalipse também. Certo? Então, fica assim. Resumo. Ordem para restaurar Jerusalém, passam 483 anos, Jesus morre, há um intervalo grande de tempo, um efeito montanha, e aí vem a manifestação do anticristo de 7 anos, que a gente divide em 2 metades, certo? De 3,5. E na metade ocorre o abominável da desolação. Para terminar, nós vamos voltar para o iniciozinho que eu pulei no versículo 24, certo? Lembram que eu disse? Aqui diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. Então, Israel e Jerusalém. E aí nós lemos que vão acontecer várias coisas ao final das 70 semanas. Isto é, depois que se manifesta o anticristo, no finzinho, na volta do Senhor, não sabemos exatamente com precisão os dias, mas naquele momento, no finzinho, vai acontecer isso que está escrito aqui. O Senhor vai fazer cessar a transgressão. Está falando de quem? De Israel e Jerusalém. No final das 70 semanas,
da 70ª. O Senhor vai fazer cessar a transgressão de Israel, vai dar fim aos pecados, vai expiar a iniquidade de Israel, vai trazer a justiça eterna, vai selar a visão e a profecia e vai ungir o Santo dos Santos. O que é isto tudo? Isto tudo aponta para a conversão em massa de judeus, a restauração. Hoje, Israel é um país extremamente ímpio. Jerusalém é uma cidade extremamente imoral. Por isso que quando vier, inclusive, quando vier a grande tribulação, e vai ser terrível, a Bíblia diz que são dias de vingança, de ira contra aquele povo, contra Israel. O Senhor vai trazer castigo durante aqueles 3 anos e meio de tribulação contra Israel. Mas, ao final, o Senhor vai trazer arrependimento em massa ao povo judeu. Então, virá Jesus e já vai vir estabelecer seu reinado ao final de tudo, destruindo o anticristo e vindo para reinar Jesus. Isso tudo vai se formar melhor depois, à medida que a gente for estudando as cartas e estudando Apocalipse, tá bom? Resumo final aqui, ó. Agora incluindo o finzinho. Ordem para restaurar Jerusalém, 483 anos, morte de Jesus, um intervalo grande de tempo, a manifestação do anticristo e, ao final, conversão, restauração de Israel e início do reinado de Jesus. Esta é a explicação resumida das 70 semanas de Daniel. Bom, não vai dar tempo, nós vamos falar um pouquinho de Mateus 21 a 23, que fala da rejeição temporária de Israel. Não sei quem leu esta semana, mas vocês estudem por vocês mesmos. Não vai dar tempo, tá? Se tem mais alguma coisa. Aqui, só agora nós vamos encaixar. Onde é que se encaixam as 70 semanas na espinha dorsal do ensino de Jesus? Encaixa assim, ó. Então, ó, temos ali o marco que nos permite fazer esta associação é que Jesus aqui, antes da grande tribulação, fala do abominável da desolação. E a gente sabe que o abominável da desolação ocorre na metade dos 7 anos. Então, ó, aqui, não sei se vocês estão vendo, eu estou passando a setinha, bem no meio dos 7 anos, ocorre o abominável da desolação e Jerusalém sitiada. Daqui para frente, os 3 anos e meio de manifestação clara do anticristo. Daqui para trás, na descrição de Jesus, vem o princípio das dores. Em Daniel, a gente sabe que vem os primeiros 3 anos e meio do anticristo. O que a gente aqui conclui? Que esses primeiros 3 anos e meio dele podem não ser algo muito marcante, muito visível. Ele pode fazer uma aliança discreta com as nações e vai se parecer mais um governante. Esse homem vai parecer mais um governante que vai trazer muitas soluções. E em Apocalipse a gente vai ver que vai ser dada a ele autoridade. Então ele vai receber autoridade sobre as nações. Mas não vai ficar muito claro esses primeiros 3 anos e meio. Vai ficar bem claro mesmo quando iniciar o meio da semana e ele tomar Jerusalém e estabelecer o abominável da desolação. Então, é isso aí. Me perdoem se fui longo demais, falei demais, e às vezes eu me empolgo aí nisso aí. B, só uma sugestão, quando você estava falando, a minha sugestão é que a gente inicie semana que vem com essa parte de Mateus que não deu para a gente trabalhar.
tá certo? Nem que seja uma exposição de 15 Exatamente. minutos ou 20 minutos, para que a gente não deixe passar furo nenhum e a gente tenha condição de ter uma visão ampla e completa de toda essas 70 semanas, e inclusive esse detalhe aí de Mateus.